controlar minha glicose? Como medir a glicose para saber quando e com que comer? E o que é o pico de glicose e quais os valores ideais de glicose em jejum e após a refeição? Aqui eu entendi que ela quer saber como controlar a glicemia capilar. E foi esse tema que eu resolvi trazer aqui para você, que eu sei que para vocês, que eu sei que é uma dor muito grande de vocês. Aqui eu estou o tempo todo falando da importância do automonitoramento e deve rolar essa dúvida, né? Como é que eu faço isso? E por que rola essa dúvida? Porque, como eu sempre digo, a maior parte de vocês que está me assistindo aqui não recebeu essa orientação do profissional de saúde que você frequenta. É muito... Me respondam aqui no comentário quantas de vocês escutaram do médico endocrinologista que te acompanha ou da nutricionista que te acompanha que você deveria fazer o automonitoramento da glicemia capilar. Primeiro, o que é o automonitoramento da glicemia capilar? Né? Outro dia eu trouxe esse tema aqui, alguém falou aqui nos comentários, até parece que as pessoas não sabem que são burras. Não, na questão de ser burra, é porque vocês não são profissional de saúde, né? Vocês são professoras de matemática, vocês são secretárias, vocês são empresárias, vocês não têm a obrigação de saber, de estudar o que é automonitoramento capilar. A obrigação seria do profissional de saúde que te acompanha te falar. Mas como eu sei que não fala, então não é questão de achar que alguém é burro, tá? É questão de que, assim como eu não entendo um monte de coisa que vocês sabem na especialidade de vocês, muitos não sabem o que é, tá? Então, o automonitoramento capilar é você usar esse aparelhinho que vende em qualquer farmácia, tá? E mais uma vez, eu não comprei minha fitinha direitinha. Você vai espetar o seu dedinho, aqui não tem. Você vai espetar o seu dedinho, apertar. E aí vem umas fitinhas assim. Você coloca a fitinha no aparelhinho, você aperta, vai sair uma gotinha de sangue. Você faz isso aqui, põe aqui e ele vai te dizer quanto que deu sua glicemia. Isso é automonitoramento capilar, tá? Esse aparelhinho vende em qualquer farmácia. E aí, hoje eu vou responder as principais dúvidas de vocês com relação a isso. Primeiro, gente, a importância do automonitoramento. É o que eu sempre falo, não adianta você ficar medindo, descobrir quanto está a sua glicemia só quando você vai ao médico e ele pede um exame de sangue. Se você é daquelas pessoas que vai ao médico uma vez por ano, pensa cá comigo. Uma vez por ano, você vai ao médico, você chega lá no médico, na consulta anual, ele te passa um exame, você sai da consulta com esse exame, faz o exame, volta no retorno dele para mostrar os exames, e aí esses exames vão refletir a sua glicemia no dia que você fez o exame e nos 2 a 3 meses antes, né? Um ano, ele tem 12 meses. Portanto, nos outros 9 meses, você não tem ideia de como estava a sua glicemia. Você não teve a menor ideia. Ai, Carol, mas quando eu como muito doce, eu sinto minha visão embaçar. Não é assim. Não é todo mundo que vai sentir isso. Não confie em sintomas ao longo do período. O diabetes tipo 2 é silencioso. Você não vai perceber se você estiver numa situação de hiperglicemia. Ou seja, se você tem o costume de fazer exame anual, você não tem a menor ideia de como está a sua glicemia nos outros 9 meses que vieram antes de você fazer aquele exame. Então, quando a gente fala das complicações do diabetes, gente, a gente está falando de glicemias alteradas a cada refeição, dia após dia. Se a gente colocar 9 meses... 9 vezes 30, eu preciso de calculadora. São 270 dias do ano que você não tem a menor ideia de como está a sua glicemia. Você pode ter tido picos altíssimos.
E durante esses picos altíssimos, esses episódios de hiperglicemia, os resíduos de glicose estiveram se acumulando nas suas microartérias ao longo desse período e você não tem a menor ideia, porque você só vai ao médico uma vez por ano fazer o seu exame de sangue. Quem de vocês não passa por isso? É o comum. Quando muito, vocês vão uma vez por ano. Tem gente que não vai nem isso. Eu tenho uma aluna que antes de descobrir o diabetes estava mais ou menos uns 2, 3 anos sem medir. A última medição foi na pandemia. Depois disso não fez outro exame. Como é que você sabe? E aí vocês saem da consulta tomando um remédio que provavelmente ao longo desses 9 meses não vai mais estar fazendo o efeito que fazia quando o médico te prescreveu. E como é que você descobre isso? Ai, Carol, tem que ir no médico todo mês? Não, meu amor. Você tem que aprender a se automonitorar. E a gente vai falar sobre isso detalhadamente hoje. Uma coisa que eu quero falar aqui para vocês. Carol, por que você está aqui falando isso se nenhum médico nunca me falou? Se nenhum nutricionista nunca me falou? Porque eu entendo que a minha missão é ajudar mulheres a controlarem o diabetes, tá? Ajudo homens também, mas como eu sempre falo, eu tenho muito mais mulher aqui no meu perfil, então eu prefiro falar diretamente no feminino, né? Então, é óbvio que eu não vou aqui ensinar todas as estratégias de alimentação, porque esse é meu trabalho, mas eu quero dar um mínimo de noção para vocês que eu sei que vocês não recebem consulta, tá? E o automonitoramento é o mínimo que um profissional de saúde tem que te mandar fazer quando você recebe o diagnóstico de diabetes. E eu sei que a maior parte sai da consulta sem ter ideia disso. Sem ter ideia. Isso é o mínimo. É o mínimo. Ele pode até te passar um remédio. Ele pode não te encaminhar para nutricionista, mas ele tem que te ensinar como você vai monitorar, como você vai controlar ao longo do ano. E eles não fazem isso, sabe por quê? Porque dá trabalho. Mas voltando ao controle da glicemia capilar. Então, isso é fundamental. Tem que tomar remédio? Tá. Tem que controlar a alimentação? Tá. Tem que monitorar a glicemia. Combinado? Se você ainda não tem um aparelhinho, compra. Combinado? Tá? Esses dias, uma aluna minha disse que a farmácia Pague Menos estava com super desconto. Porque aí, ó, você tem 2 semanas para comprar, para começar a medir, já começar a monitorar a sua glicemia, para você ter ideia de qual o padrão da sua glicemia, tá? Para na semana a gente já colocar em prática. Fechado?